Voltamos com o programa Direito em Foco pela Docum TV. Hoje tendo como convidado o professor Neuber Teixeira, analista da Justiça do Trabalho, e vai falar um pouquinho sobre os direitos trabalhistas. Professor Neuber, seja bem-vindo ao nosso programa, primeira vez. Queria dizer que é uma satisfação muito grande, né, ter sua presença aqui para tratar, né, desse tema. O senhor, né, que trabalha diretamente com isso na Justiça do Trabalho. Então, eu queria dar as boas-vindas e dizer, né, seja bem-vindo. Obrigado, professor Oscar. Eu agradeço o convite e espero que a nossa conversa seja bastante produtiva e interessante para quem estiver nos assistindo. É praxe do programa, professor Neuber, a apresentação do convidado. A gente sempre pede, né, a primeira vez que o convidado vem aqui, para ele contar um pouquinho da trajetória acadêmica e profissional. Então, conta para a gente, né, aonde o senhor se graduou, né, como é que foi a sua vida, né, a partir desse momento tão importante, né, para a formação, né, de uma pessoa. Eu comecei a minha vida profissional e acadêmica cedo. Eu sou egresso da faculdade da Doctum, da faculdade aqui de Caratinga. Entrei na graduação com 17 para 18 anos, logo após o fim do ensino médio. O direito já era uma convicção já desde muito cedo, então não tive aquela fase de dúvida quanto a qual graduação seguir e tal. Então, foi um início um tanto quanto facilitado por conta dessa opção, dessa convicção que eu já tinha. Ingressei no ano de 2004, se eu não me engano, na graduação. A faculdade, à época, era recém-criada, eu entrei na 4ª turma, ainda nem tinha turma formada ainda. Quando eu estava no 3º período da graduação, eu logrei passar em um concurso público na área policial, mais especificamente no cargo de escrivão da Polícia Civil, o que me obrigou a ter que trancar a matrícula para poder mudar para Belo Horizonte para cursar a academia de polícia à época. Fiquei em Belo Horizonte por volta de uns 8, 9 meses, consegui ser lotado na delegacia à época aqui em Caratinga e voltei a Caratinga quando eu pude retornar para o curso de Direito já em outra turma, mas aí eu pude prosseguir. Ainda durante a graduação, fiquei cerca de 2 anos e meio na Polícia Civil. Passei em outro concurso para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, na época, como servidor, como oficial do Ministério Público. Fiquei no cargo de oficial por cerca de 2 anos também, até eu me graduar, colei grau em 2009, salvo melhor juízo, 2010. Então, logo eu me graduei, eu prestei outro concurso público, agora já em um cargo privativo de bacharel, já como bacharel, e consegui ser aprovado como analista judiciário na Justiça do Trabalho de Minas Gerais, cargo que eu estou exercendo desde o ano de 2010 até a data de hoje. Além do cargo efetivo, eu também sou assessor, sou assistente do magistrado titular da Vara do Trabalho aqui de Caratinga, atualmente o Dr. Jonas, e é isso aí que é um resumo, digamos assim, da vida profissional. Essa experiência, né, durante a sua graduação, né, com o trabalho, né, que envolve a questão jurídica, isso mais para poder a gente ter uma percepção para o nosso aluno hoje, né, o nosso discente, né, qual é a mensuração que o senhor faz, a importância dessa possibilidade, né, logicamente, de fazer as duas coisas, né, para a situação que o senhor tem hoje? Né, qual é o grau de importância que o senhor dá a essa possibilidade de trabalhar e estudar? Pois é, sem dúvida alguma, a gente, né, hoje eu como docente, eu tenho além de ter passado por isso, eu sei que é uma realidade da maior parte dos alunos, essa questão de ter que conciliar trabalho e estudo. Sei que é uma tarefa um tanto quanto difícil, árdua, mas quem persevera sempre conquista, né, sempre alcança aquilo que persiste. Tem a dificuldade, lógico, porque além dos trabalhos que são inerentes à própria graduação e as dificuldades todas, o trabalho em si, ter que se dedicar a um concurso público seria um terceiro momento, um terceiro tempo, além do trabalho, porque eu trabalhava, estudava para concurso público. Então, assim, é difícil, mas não é impossível, é bem possível, na verdade. E a sua experiência, por exemplo, com a pesquisa, a monografia, o TCC, foi em qual área? Né? Como é que o senhor também pode, de alguma forma, trazer para a gente poder também destacar? Porque como egresso aqui do nosso curso e hoje professor do nosso curso, né, a gente demonstra, né, o papel da instituição e o compromisso com o egresso.
né? Por isso que a gente, de alguma forma, está dialogando sobre isso, para destacar, né, esse caminho que, de alguma forma, o senhor acabou percorrendo. Não, sem dúvida alguma, a pesquisa, né, é um daqueles pilares da educação, a própria Constituição preconiza assim, e na época da graduação, como eu tinha trabalhado na Polícia Civil e estava trabalhando no Ministério Público, a minha área de enfoque ali era a área do direito penal, a área que eu gostava mais, minha época de graduação. Minha monografia de conclusão de curso foi na área penal. Na época eu tratei sobre a questão ligada à investigação criminal ser precedida pelo Ministério Público, tese que acabou vindo a ser confirmada pelo Supremo Tribunal Federal mais recentemente. Foi orientada à época pelo professor Dário, que hoje colega. Hoje colega, né? E logo após a graduação eu me especializei também igualmente em direito penal e processual penal. Mais recentemente eu tenho feito, porque está em sede de conclusão, uma especialização, não mais na área do direito, mas intimamente ligada à gestão pública judicial pela Faculdade Federal de Ouro Preto, em convênio com a Escola Judicial do Tribunal da Terceira Região. Também que está agregando bastante conhecimento, apesar de ser ligado à gestão, mas essa gestão específica de justiça, de vara do trabalho, que acaba contribuindo bastante, inclusive na área acadêmica. O profissional do direito não para de estudar nunca, né, professor? Não, sem dúvida. Antes da gente começar a falar, né, um pouco do tema específico hoje, que é a questão dos direitos trabalhistas, eu queria destacar esse momento, né, em relação a esse tema, em relação à importância do momento atual, né? Muito tem se falado na flexibilização, né, das leis trabalhistas, e é em razão disso que, de alguma forma, a gente pode estar conversando, né, um pouco mais, de maneira mais aprofundada em relação a isso. Mas antes da gente começar a falar, eu vou pedir licença para o senhor para a gente poder fazer um breve intervalo. O programa Direito em Foco volta já. Trabalho, mas o trabalho em si a gente conhece comumente que é inegável importância para a vida de todo mundo, né? Tem expressões populares no sentido de trabalho dignifica o homem e tal. A gente sabe que o trabalho tem a sua importância, inclusive social. Quando a gente conhece alguém, a gente se preocupa logo em saber o que a pessoa faz. Quando um pretendente vai namorar, né, alguém numa família, a família quer saber se a pessoa trabalha ou não. É no trabalho que a gente passa as melhores horas do dia, né, os dias de sol e tal, que a gente poderia estar no lazer, a gente geralmente passa trabalhando. Então, de forma que o trabalho, inegavelmente, é a base da sociedade, é aquilo que sustenta a sociedade moderna, tanto que assim a própria Constituição reconhece essa importância do trabalho, coloca o trabalho como base da ordem econômica, da ordem social, dada essa importância que ele tem para a vida em sociedade. Porém, nem sempre foi assim, né? A gente vai falar dessa questão do trabalho, como a gente vê hoje, só de uma forma mais moderna. No passado, na fase que a gente chama de fase pré-histórica do direito do trabalho, a gente não vai falar em existência de um trabalho propriamente dito, porque o trabalho não era livre. Geralmente o homem era vinculado ao próprio homem, com relação à escravidão, ou ele era vinculado à terra, no período de servidão, ou a uma corporação, no período das corporações de ofício, mas ele não tinha essa liberdade de estar contratando e estar dispondo da própria força de trabalho, como a gente tem hoje. Só a partir das que a gente chama de revoluções burguesas, principalmente da Revolução Francesa e da própria Revolução Industrial, que não foi uma revolução em si, mas foi um momento histórico aí de eclosão da indústria no mundo, é que a gente vai surgir essa figura do trabalho como a gente conhece a partir de hoje.
Só que a experiência inicial não foi uma experiência muito boa, porque nesse contexto de Revolução Industrial e após a Revolução Francesa, a gente tinha um modelo de Estado liberal que não intervia nas relações entre os particulares. O que trazia que quem ditava as regras do jogo, como é que ia ser as relações de trabalho, era quem detinha esse capital, quem detinha o maquinário e o dono da indústria, o empresariado. E num contexto de mão de obra muito farta e de bastante fome, de urbanização cada vez mais intensa. Em resumo, ou você aceitava aquela condição desumana que era imposta, ou simplesmente você passava fome, que você não tinha uma outra opção de vida. Nesse contexto, houve uma precarização, uma superexploração do homem pelo homem, uma precarização intensa das relações, da nova relação trabalhista que estava surgindo naquele momento, de forma que as extensas jornadas de trabalho, ambientes muito insalubres, acidentes de trabalho sem qualquer controle, e esse trabalhador, essa figura nascente ali, percebeu que sozinho ele não tinha força para negociar, mas em classe ele tinha força para poder estar postulando por melhores condições de vida. Eclodiram, então, várias revoluções que a gente já chama de revoluções proletárias, inclusive não a mais marcante talvez, mas uma que entrou para a história, foram as revoluções de Chicago, de 1846, que até deram surgimento à questão do dia 1º de maio, onde teve morte de vários trabalhadores, enfim, porque essas revoluções eram mesmo por vezes sangrentas, ou algo como, a intenção às vezes era quebrar as máquinas, que a máquina às vezes era vista como ela que tinha trazido essa precarização da vida desse indivíduo. Só após essa intensa fase revolucionária é que os estados resolvem agir e, como resposta também ao marxismo, ao socialismo cada vez mais crescente e que culminou até na Revolução da Rússia em 1917, então o direito do trabalho surge meio como uma resposta do próprio capitalismo a essa influência e esse poder cada vez maior que o proletário ganha, que as teorias socialistas, marxistas passam a ganhar. Então, como resposta, o Estado vamos passar a conceder certo direito social para a gente poder garantir um pouco, tentar equilibrar essa balança aí que não está fechando. Era melhor regulamentar, né, do que deixar, né, sem mais no campo liberal, porque havia uma tendência justamente de se buscar essa proteção, né, jornada de trabalho, a questão do maquinário, né, o que a Constituição hoje vai falar de automação, né. Hoje a Constituição ela acaba no artigo 7º, ela acaba criando, né, um quadro, né, de garantias em relação aos direitos trabalhistas. Mas a gente percebe que a gente passou por todo esse aporte histórico que o senhor comentou, mas ainda hoje a gente percebe que há muita exploração, a gente percebe que há ainda muita submissão, né, do trabalhador em relação ao empreendedor, né? O senhor vê assim também? Não, sem dúvida alguma. É interessante que esse episódio de Chicago, que eu citei, que deu origem ao 1º de maio, visava a redução da carga horária para as 8 horas que a gente tem atualmente, 8 horas diárias, porque os patamares da época eram em torno de 16, 17 horas por dia. A primeira lei trabalhista, inclusive, na Inglaterra, ela reduziu a jornada de trabalho dos menores de idade, que era por volta de 16 horas para 10 horas por dia, isso para menor de idade. Então a gente vê que eram condições realmente degradantes, desumanas, que necessitava mesmo de certa intervenção do Estado para poder estar coibindo esse tipo de exploração. Eu vou aproveitar o gancho, né, com relação a essa questão das 8 horas. Tem um livro, né, que eu conheci quando eu estava começando a fazer meu projeto de doutorado, que ele chama Direito à Preguiça, né, do Paul Lafarge. Paul Lafarge era genro do Karl Marx. Eu sempre indico para os alunos, assim, para eles poderem, né, fazer uma leitura crítica a respeito dessa questão econômica, essa questão social. E a capa do livro, ela vai falar assim, né, 8 horas de trabalho, 8 horas de sono e 8 horas de lazer, né, 24 horas do dia, muito bem distribuídas, né. E também observando, por exemplo, o Manifesto Comunista, tem uma passagem que fala, né, se você não limitar a quantidade de horas extras para um trabalhador no dia ou na semana, ele vai fazer quantas forem, né, interessantes para ele aumentar a sua remuneração. Então, a questão, às vezes, da legislação é justamente para poder haver uma forma de regulamentação para evitar que a pessoa morra de trabalhar. Não, né? sem dúvida.
E é muito complicado, né? Porque as pessoas têm necessidade, né, do ganha-pão, só que isso não pode dar direito do empreendedor também, né, de usar isso em desfavor, né, do trabalhador. Esse é o papel, imagino eu, da Constituição nesse lado social dela, né? Não, sem dúvida. Essa questão das 8 horas, inclusive por bastante influência de Lafarge e da própria teoria de Karl Marx, ela sempre foi uma grande bandeira e uma grande conquista, digamos assim, essa limitação, justamente para poder, nesses módulos de 8, 8 e 8, a pessoa conseguir 8 horas para dormir, 8 horas de lazer e 8 horas para fechar essa conta aí, porque senão para a vida não se resumir apenas ao trabalho, mas também a pessoa ter esses módulos para poder possibilitar a convivência social e ao próprio descanso, propriamente dito. Professor Neuber, eu vou fazer mais um breve intervalo, mas eu quero indicar qual é o nosso próximo assunto. Eu queria que no próximo bloco o senhor falasse das tendências, né, dos direitos trabalhistas, tá ok? O programa Direito em Foco volta já. Voltamos para o terceiro bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, hoje com o professor Neuber Teixeira, tratando do tema relacionado aos direitos trabalhistas. Professor Neuber, né, no segundo bloco a gente deixou uma pergunta a partir de uma discussão, né, histórica que o senhor acabou trazendo para a nossa conversa, que é quais são as tendências dos direitos trabalhistas, né, hoje, né, tendo em vista, né, esse enquadramento constitucional que a gente tem no artigo 7º, mas também levando em consideração, né, muito essa questão do desenvolvimento, né, o desenvolvimento é muito importante, nacional, econômico, mas, como o senhor bem disse, né, isso tem que estar associado a uma questão social. Né? A pessoa não pode viver só para o trabalho, né, esquecendo da família, do lazer, da saúde. Né? São propostas que vêm se equiparar justamente para que todos possam ter uma vida digna. Né? O papel, né, da interpretação da dignidade da pessoa humana vai nesse sentido. Então, ninguém melhor que o senhor, professor de Direito do Trabalho, né, da Rede Doctum, para poder falar um pouquinho, até para o nosso telespectador entender, né, quais são, né, as possíveis mudanças que a gente pode ter, né, daqui para frente. Sem dúvida alguma. Após aquela fase inicial que a gente tratou no bloco anterior, de grande consolidação do direito do trabalho, que os direitos do trabalho de fato se consolidaram e o Estado passou a ter esse viés, esse modelo econômico de Estado de intervenção, de Estado social, onde os direitos sociais passaram a ser garantidos, positivados pelo Estado, a gente vai ter esse auge, inclusive no Brasil, veio a CLT em 1943, e no início do século XX ali, no mundo inteiro, com essa fase de grande positivação de direitos sociais, mas esse Estado social vai entrar meio que em declínio, pelo menos a partir da década de 70 ali, no mundo, com a crise do capitalismo causada principalmente pelo petróleo, onde esse modelo de Estado social vai começar a ser repensado, ser revisto, com aquela ideia de que os recursos são finitos, não dá para a gente suprir tudo para todo mundo e tal, com essa retomada do ideário liberal aí, desse chamado neoliberalismo. Apesar dos pesares, a gente teve a nossa Constituição em 1988, colocando o Estado democrático de direito como, né, modelo de Estado, digamos assim, mas reafirmando de forma bastante clara, harmônica, evidentemente, com a livre iniciativa, mas essa questão do Estado social bastante presente na nossa vida e etc. Porém, seguindo também essa tendência social, essa tendência mundial, digamos assim, em matéria trabalhista, não deixou de trazer também normas que a gente chama de normas flexibilizadoras, normas por que a gente fala em flexibilização do direito do trabalho? Porque a norma trabalhista, a princípio, ela é obrigatória, ela é rígida, ela é cogente e tem que ser cumprida. Então, flexibilizar é pegar algo que é rígido e tornar maleável. Então, se eu tenho uma norma que, a princípio, eu não poderia dispor dela, ela tem que ser cumprida dessa e dessa forma, no segundo momento, eu vou ter uma outra norma possibilitando que aquela que seria rígida não seja tão rígida mais assim e seja flexibilizada. A própria Constituição traz a possibilidade, como exemplo de flexibilização, de redução de próprio salário de empregado através de negociação coletiva, mas como exemplo de norma flexibilizadora, ou seja, nem o próprio salário, que é a principal obrigação patronal, digamos assim, está tão salvaguardado assim de uma eventual crise, de uma eventual interferência, de uma ingerência do capital, digamos assim. Esse é exemplo de
de flexibilização. E a gente tem uma perspectiva ainda pior, um terceiro momento agora, digamos daqui para frente, que alguns vão falar que essa flexibilização tem uma tendência de virar desregulamentação. Ou seja, se eu tenho a flexibilização, eu ainda tenho certos direitos, porém de forma mais maleável. Já no modelo desregulamentado, eu não tenho direito algum, eu volto ao mesmo modelo de desregulamentação que eu tinha naquela perspectiva de Estado liberal, onde prevalecia a autonomia da vontade, as partes contratavam livremente, sem o Estado regulamentar absolutamente nada em matéria trabalhista. É uma tendência um tanto quanto sombria, mas é um modelo que é defendido cada vez mais e volta e meia uma outra matéria, uma pauta de desregulamentação entra em questão, inclusive no Congresso e etc. A gente percebe assim, o ordenamento jurídico, ele de alguma forma, ele cria, né, ele nos protege, mas ao mesmo tempo a gente percebe que muito há ainda que se concretizar em relação a direitos trabalhistas. Eu cito o exemplo, por exemplo, a questão do FGTS, né, que na Constituição é para todos os trabalhadores e somente no ano passado que se efetivou, né, o depósito do FGTS para o empregado doméstico. Né? Então a gente percebe que há muito a se fazer ainda. Né? A questão, né, dessas flexibilizações, né, que o senhor bem disse também, né, até que ponto isso vai, né, permitir uma salvaguarda, né, aos trabalhadores, a questão do salário mínimo, né, é melhor reduzir o salário, né, do que perder o emprego. Então, esse ímpeto econômico, ele acaba sendo o direcionador, né, das tomadas de decisão em relação às questões trabalhistas. E isso talvez é o que gere maior insegurança para a população. Né, a gente tem agora, com essa mudança, né, de governo, né, e muito se levanta, né, de informações a respeito do como é que vai ser terceirização, aumento de impostos, uma série de informações que deixa a população um pouco preocupada. Né? E como a gente vai, né, lidar com isso, só o tempo vai dizer. Mas do ponto de vista, né, da proteção e da garantia, a gente tem que ter um olhar ainda para a Constituição. E a Constituição, ela, pelo menos, ela nos traz esse quadro, né, de proteção. Né? E como é que o senhor vê, né, finalizando já a nossa conversa, como é que o senhor vê essa proteção? O trabalhador de hoje, ele pode ficar tranquilo, né, que não vai haver grandes novidades a ponto dele ter que mudar a sua vida, ou é momento de se repensar, é momento de se qualificar, é momento de pensar em novas perspectivas para que nós não sejamos surpreendidos por alguma medida que venha de cima para baixo? Eu diria que o trabalhador não pode ficar tranquilo. Ele justamente tem que ficar intranquilo justamente no sentido de garantir de que esses direitos, que não ocorra um retrocesso social, né, nessas garantias mínimas que foram conquistadas até hoje. Você citou dois exemplos, dois fatores que eu acho interessante. Primeiro, relacionado à questão do trabalho doméstico e segundo, com relação à questão da terceirização. O trabalho doméstico meio que seguiu na contra-regra aí, que conseguiu, né, esse aumento, nem vou dizer em aumento, mas pelo menos quase igualdade com os trabalhadores urbanos em geral, o que foi um avanço muito grande, porque não havia justificativa alguma para diferenciar esse tipo de trabalhador dos demais trabalhadores. Então, é uma conquista social recente que entrou em vigor efetiva agora em outubro só de 2015. Então, não havia justificativa plausível para, desde a Constituição de 88 até 2015, só em 2015, essa categoria ser tratada agora sim de forma igualitária, como merece ser. E tem a malfadada questão da terceirização, que volta e meia volta à pauta. Inclusive, recentemente, o agora ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, havia dito que iria pautar exclusivamente a questão da terceirização. O objetivo é alargar as portas para a terceirização, tirar aquilo que a jurisprudência trabalhista construiu de restrição para poder ampliar, e a consequência disso, sem dúvida alguma, é a precarização das relações de trabalho. O objetivo é esse, é precarizar, é poder reduzir direitos, não é outro. É o que eu sempre digo, o ideal e o que a gente defende é a questão do retrocesso social ser proibido. Né? Uhum. A gente defende até que seria um princípio de matiz constitucional aí, esse efeito catraca, ou seja, a impossibilidade de voltar atrás. Uma catraca só vai para frente. Então, todo direito social que é conquistado, ele não pode ser retirado, ele só pode ser aumentado aí nesse patamar de civilidade.
na expressão do professor Maurício Godinho Delgado. Então, o trabalhador deve ficar, sim, atento a essas transformações e essas mudanças e ficar de olho na hora de votar e na hora de escolher. Inclusive, exercer a cidadania trabalhista, se sindicalizar, preocupar com as questões do sindicato, não deixar só para o outro resolver, de forma que possa garantir e defender os interesses, de fato, dos trabalhadores. Ok, professor Neuber, queria agradecer muito aqui a sua presença, dizer que essa nossa conversa foi muito importante pelo tema, né, que é a questão, né, do trabalho, e esse programa está de portas abertas para novos encontros, novas conversas. Tá? Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu agradeço. O programa Direito em Foco se despede, até o próximo encontro.